Bom dia, Fábio, Eduardo, todo o pessoal da Acústica, os nossos ouvintes, internautas, as nossas colegas aí, colaboradoras da Secretaria Municipal de Saúde, representando todo um grupo aí de um trabalho que está sendo feito desde o final do ano passado, a Michele, a Natália. Sim. Mais uma vez retomamos, é a segunda volta já à Secretaria Municipal de Saúde. A gente tem um planejamento, um programa, desde a primeira gestão do prefeito Ivo, e a gente está dando seguimento, como todos os outros colegas que estiveram à frente da pasta, naquelas pautas que a gente sempre sabe, né, Fábio? Incrementando a atenção básica, dando o melhor atendimento possível na unidade de pronto atendimento, mantendo a parceria com o Hospital Nossa Senhora Aparecida, nossos índices de vacinação e tudo que a gente pode dar um suporte para a nossa comunidade. E como Camaquã também é um polo regional, muitas vezes também damos suportes para os municípios aqui da Redondeza. Bom, meu amigo, antes de nós falar com essas moças aqui, eu quero te perguntar o seguinte, eu botei na pauta primeiro abraço. Esse foi um trabalho, eu acho que quando tu estava secretário, foi instituído, reformado peça, criado um procedimento bastante legal sobre isso, mas ao longo do tempo a gente começou a receber informações de que a coisa não estava muito clara, porque as pessoas pediam, não é todo mundo, né? Mas muitas pessoas pediam a consulta determinado pela secretaria a partir da meia-noite de terça-feira e não conseguia as consultas. Como é que está isso e o que nós vamos fazer para mudar? Meu amigo Fábio, a gente sabe que na saúde pública a procura muitas vezes é muito maior do que a oferta. E não só na especialidade de pediatria, mas como todas as outras especialidades, e a gente tenta da melhor maneira possível atender as pessoas. Certo. Com esse avanço grande da atenção básica no município de Camaquã, com 100% de cobertura nas unidades básicas de saúde, e aqui de antemão já quero anunciar, em nome do Executivo, em nome do Prefeito, a nova unidade básica de saúde que vai ser aberta possivelmente início de agosto, unidade básica Jardim do Forte. Que iniciou aqui, né? Que iniciou aqui na rádio iniciou a conversa. Uma conversa até com um empresário aí. Exatamente. E também dizer para a comunidade a importância dessa unidade básica com 2 equipes de estratégia de saúde da família que vão atender em torno de 8.000 pessoas. Sim. Por que essa importância dessa unidade? Ela não está sendo aberta no Jardim do Forte para beneficiar um bairro, porque a unidade básica ela é por mapeamento. Como a gente tem a unidade básica da Santa Marta, uma unidade básica nos 3 bairros, ali perto do Sindicato Rural, e a unidade básica do centro, ali perto da SIC, na Júlio de Castilhos, a demanda é muito grande. Sim. Essas 3 unidades pegam toda Maria da Graça, bairro Jardim, todo aquele fundão do Jardim do Forte, toda Santa Marta, todo o centro da cidade, toda a parte do Bom Sucesso, e inclusive aqui no Prado. Então, essas 2 estratégias que estão sendo montadas na unidade básica do Jardim do Forte vai servir para desafogar os 3 bairros, Sim. a Santa Marta e a unidade básica do centro. Sim. Então, isso vai nos dar um atendimento ainda melhor, um acolhimento ainda melhor para as pessoas. E voltando, Fábio, ao primeiro abraço, é um programa. Quando a gente detectou na vacinação da paralisia infantil, possivelmente pelos índices da pandemia, que as pessoas deixaram de sair, deixaram de procurar muitas vezes o serviço de referência, nós notamos que muitas crianças não estavam com a sua cartilha de vacina em dia. E o pior, muitas crianças não tinham feito nem a primeira consulta pós-nascimento, que é a cartilha do SUS diz o seguinte: até o primeiro ano de vida é preconizado procurar a unidade básica de saúde e fazer todas as vacinas, a pesagem e uma série de outras coisas. Em cima disso se criou esse programa do primeiro abraço, que era com a finalidade, primeiramente, de atender o recém-nascido, de atender aquela criança, e até hoje tem o fluxo, a criança camaquense, que nasceu no hospital, ela já sai com a consulta agendada para o primeiro abraço, pelo e-mail da secretaria com o hospital. Então isso é uma fila paralela, que não tem fila, porque essas crianças estão sendo atendidas. O que aconteceu?
uma grande demanda também das crianças eletivas, que a gente chama doenças respiratórias, e uma série de outras coisas que também precisam de um atendimento especializado. Sim. Então, aqui já de antemão, dizer para a população, aqui a gente já criou a unidade do Jardim do Forte, que já se concretizou, está se concretizando. O primeiro abraço, ele vai ter alterações. Eu estou com o fluxograma aqui para nós seguirmos a cartilha do SUS. As crianças recém-nascidas não precisam se preocupar, as mães que já vão sair com a sua consulta marcada para o pediatra, e a gente preconiza em até 7 dias de vida essa consulta já tenha sido feita, e isso está acontecendo. A partir, não da segunda que vem, Fábio, da outra segunda-feira, então a semana que vem continua o fluxo que a gente estava fazendo aqui, porque nós temos que fazer umas reuniões com os médicos da atenção básica. O que nós vamos fazer? A criança que tem alguma sintomatologia, que hoje a gente tem as doenças respiratórias, febre, sim, gripe, dor de garganta, elas têm que procurar a unidade básica. Tá? Então não vai existir a consulta eletiva diretamente ao pediatra. Então voltamos atrás. Voltamos. Por que voltamos atrás? Primeiro que a cartilha do SUS preconiza isso, então não é uma determinação da saúde de Camaquã, mas por que esse fluxo? O recém-nascido continua normalmente. O que a gente viu? Uma grande demanda na procura pelo WhatsApp, Fábio, e a gente não está conseguindo atender essa demanda. Então nós temos o quê? Que redistribuir isso aí para que as crianças sejam atendidas. Quer dizer, eu vou ter que ir para o posto para depois ir para o primeiro abraço. Não. A unidade básica, ela é referência para toda a comunidade. Certo. Então a mãe, o pai, leva a criança para o posto de saúde. Eu sou aqui da acústica. Tá. Eu tenho que procurar minha unidade básica. Sim. Aqui na Dona Tereza. Tá, ok. Cheguei na unidade básica, passei pela triagem. Sim. A criança, dentro do que preconiza a atenção básica, ela é prioridade. Então ela é prioridade, como o idoso também é. Sim. Cheguei na triagem, cheguei na consulta médica, com o clínico geral. Muitas coisas o clínico geral já pode fazer aquele atendimento médico, ele tem toda a capacitação para isso. Mas, dentro da consulta médica, aquele clínico detectou que realmente aquela criança precisa ser acompanhada pelo pediatra. O que vai acontecer? Se for em regime de urgência, se for alguma coisa mais grave, a própria unidade já vai entrar em contato com a UPA ou com o Hospital Nossa Senhora Aparecida, para que essa criança já seja encaminhada diretamente para aquela localidade em função da emergência. A emergência se trata em local de emergência. Tá. Mas, se ele considerar que é um tratamento eletivo, que é um tratamento medicamentoso, com alguns exames laboratoriais, alguma coisa, isso vai se resolver, mas que precisa passar pelo pediatra, quem vai fazer essa regulação com o pediatra é o próprio médico da rede. Dentro do nosso sistema CIMOS, ele já vai encaminhar e a gente já vai dar agilidade para consulta com o pediatra. Então vou repetir. Nós não vamos criar esse fluxo de WhatsApp, tá, Fábio? Isso vai ser extinto. Vai ser extinto. Então tá. Não, tá. Só para ser bem claro. Então, a partir do dia 17... Isso. Aí, não Fábio, há mais atendimento direto, população no primeiro... Não. Vai ser extinto a maneira que está sendo feita. O WhatsApp. O WhatsApp ele vai continuar. Mas não vai ter mais esse negócio da terça-feira, meia-noite. Nós vamos continuar. A mãe pegou o encaminhamento do médico para o pediatra. O médico já deu o encaminhamento. Este encaminhamento, ele sai impresso, já cai no nosso sistema lá, esse encaminhamento, e a mãe tira foto desse encaminhamento e manda para o WhatsApp do primeiro abraço, ou vai lá na secretaria. Tem as duas maneiras, pode ser físico, presencial. Eu quero lá. Eu estou com a requisição do médico aqui. Tem duas opções. Tá, entendi. Tu pode colocar no WhatsApp a requisição médica, olha, meu filho consultou pela UBS. Nós já vamos saber disso, porque o sistema é interligado, mas a mãe tira a foto e manda para o WhatsApp, vim encaminhado pelo médico da unidade básica de saúde que o meu filho precisa de uma consulta pediátrica.
manda, e não vai ter mais aquela mensagem, não vai ter dia marcado para isso, é na hora. Boa. Se ele quiser, se a mãe, algumas pessoas, não, eu não gosto, não uso o WhatsApp, eu prefiro ir lá, vai na Secretaria Municipal de Saúde. Nós temos uma técnica de enfermagem que vai fazer só isso, que é a Jéssica. Vai receber essa Vai receber, informação. então nós não vamos nem colocar as crianças lá nos guichês, onde se marca as outras especialidades. Nós vamos dar uma assistência muito especial para isso, porque a gente sabe da importância. Vai ali onde é o consultório, ela vai estar ali com a agenda e já vai agendar a consulta. Então nós temos duas possibilidades de fazer. Sempre pelo WhatsApp, não vai haver mais dia, é terça ou quarta, não. É todos os dias o agendamento, nós vamos dar agilidade. E voltando, Fábio, para aquela criança, o recém-nascido, tá? Sim. Ele foi na primeira consulta com o pediatra. O pediatra achou por bem que aquela criança tem que retomar 2 semanas, 3 semanas, tem que voltar. O próprio doutor já vai marcar a consulta da reconsulta. Mas, se a criança está bem, está tudo tranquilo, é só fazer pesagem, é só fazer as vacinas, ela vai ser encaminhada para a unidade básica de saúde e a criança vai fazer todo o acompanhamento da carteirinha, que é o que preconiza a caderneta do SUS, dentro da unidade. Se acontecer alguma alteração, volta para o pediatra. Tu tá tendo dificuldade de contratar pediatra? Nós tivemos assim, ó, nós estávamos com 3 pediatras. Pediatra é uma peça rara na medicina. Que nem neurologista. Isso. Então, assim, nós estávamos com 3. Uma estava gestante, ganhou nenê, se afastou. Temos outro doutor que atende no próprio consultório dele, porque como a gente tem sistema, ele entra no sistema, faz as coisas. Ele tá atendendo. No mês de julho agora ele não está atendendo e nós estamos com um médico. Um pediatra. Um pediatra. Na rede base. Então, possivelmente agora em agosto esse médico retorna, que vai nos desafogar um pouquinho. Eu já alinhei uma contratação de um outro pediatra para início de agosto. E ainda nós estamos pensando se nós vamos colocar esse pediatra que vai vir junto no primeiro abraço. E aí é um outro projeto que a gente pensa em fazer, que eu não quero adiantar aqui para não misturar, mas a tendência é que esse pediatra ele circule nas unidades. Ele faça atendimento nas unidades, um dia por semana em cada unidade ou em cada equipe. Mas isso, quando chegar, a gente vai reformular e ver a melhor maneira. Então, na semana do 17, a gente volta a falar sobre isso. Tem outra, eu digo que veio o pessoal da saúde que começa a ver pergunta aqui, tá? E depois do intervalo eu vou bater um papo com os nutricionistas aqui que estão querendo fazer o seguinte. Dermatologista aqui, faz 1 ano que fiz encaminhamento. O Luciano está recém voltando, mas vai ter que responder como secretário. Fui há 4 meses atrás, me disseram que estava em contratação, foi novamente algum dia, disseram a mesma coisa. Dermatologista no município. Fábio, a especialidade de dermatologia, ela não é responsabilidade do município, ela é responsabilidade do Estado. Certo. Tá? O que a gente faz aqui? Algumas vezes a gente contrata, pela grande demanda que se tem, a gente contrata um especialista, pelo menos para dar aquela primeira consulta para o paciente, tá? E nós não temos dermatologista no chamamento público da prefeitura, não temos ninguém credenciado. Se tivéssemos, possivelmente teria as consultas. Mas o que acontece dentro do sistema de saúde? Quando se encaminha para o dermato, já vai para o GERCOM do Estado. Okay. Gerenciamento de consultas do Estado. E tem tido dermatologista em Camaquã? Assim, ó, Fábio, grande problema, só para te ter uma ideia, foi aprovado em si na Comissão Intergestora Regional para se montar o serviço de dermato no hospital. Não tem profissional para trabalhar. Então, se despactuou uma coisa, tá? Em função de não se ter o profissional para se seguir. Brigando por não ter faculdade, rapaz. Tem faculdade e não tem profissional. E outra coisa, Fábio, que acontece muito na especialidade de dermato e na uro. Tu consulta, nós temos uro pelo município, custeado pelo município. Isso. Ah. Fora do GERCOM, tá? Aonde é que bate para esse paciente seguir o seu tratamento na alta complexidade? As biópsias.
Infelizmente, as pessoas não têm recurso financeiro para fazer as biópsias. Então, a gente consegue fazer um pré-diagnóstico e quando se pede as biópsias, que é a responsabilidade do Estado, aí não vem. Se tu consegue fazer particular e jogar no GERCOM, anda esse paciente. Mas, infelizmente, a gente sabe da realidade financeira das pessoas. Esse paciente fica dependendo de uma biópsia e a dermato não foge muito disso também. O problema tudo, pessoal que está nos ouvindo aqui, é o seguinte: o Luciano é um cara prático aqui que está dizendo e até bastante franco no assunto. O problema é o seguinte: mais Brasília, menos municípios, né? O município não tem mais grana para contratar tanta gente e o Estado cada vez maior, o Estado brasileiro cada vez maior. Eu vejo, né, Fábio, simplificando isso, aonde tem que se injetar recursos financeiros para resolver o problema do paciente. Tá? Não adianta tu fazer um intermediário, e uma das coisas que eu ressalto aqui, e tu pode, com certeza, eu não conversei com ninguém do hospital essa semana, mas eu tenho certeza que deve ter no mínimo 5, 6 pacientes esperando um cateterismo internados no Aparecida. Por quê? Porque o fluxo da alta complexidade é tão grande que esse paciente ele nem deveria estar mais internado aqui, Fábio. Tá? Então a gente muitas vezes atende e segura pacientes que já não são mais responsabilidade da média complexidade. Esse paciente já deveria estar na alta complexidade e o seu problema é resolvido. Então, eu sempre digo, praticamente dizendo o seguinte: aonde tem que se resolver o problema é na ponta do problema. Tá? Na ponta, porque a parte dos municípios, ela é feita. Os municípios têm uma estrutura de atenção básica, Camaquã é referência de atenção mas básica. cai no colo da prefeitura os problemas de saúde. Aí, aí o secretário diz assim, mas não é nosso. O prefeito diz, não é nosso. Aí tu tenta falar com a saúde do Estado, pois é. Aí começa. Os pacientes, obviamente, vão bater lá no gabinete do prefeito, no gabinete do secretário, porque a gente é o representante da comunidade. Bom, ecografia. A Helena Regina Gomes dizia o seguinte: faz 4 meses que eu espero uma ecografia, nada de me chamarem, um absurdo. Ecografia tem problema? Exames de ecografia, Fábio, também, tá? Obviamente se prioriza os exames de ecografia das gestantes, tá? Também o município compra terceirizado, coloca recursos municipais terceirizados, porque se nós esperarmos por uma regulação para se fazer tomografia, endoscopia, colonoscopia e ecografia, um exemplo clássico que eu vou te dar: toda a região Costa Doce, na contratualização do Estado com o hospital, tem 15 colonoscopia mês. Aí eu não preciso nem te dizer e nem te perguntar se isso vai dar, esse fluxo vai dar. Obviamente que não dá, né, Fábio? Colonoscopia, para quem pode ter suspeita de câncer, né? Já é um exame, deveria ser de rotina. É um exame que o clínico geral já vem pedindo, a endoscopia também. Então, o que tem que se rever? Muitas vezes é assim, o município ele não recebe recurso e não tem como. O ano passado nós fizemos um mutirão de colono de endo, tá? Sobrou um recurso municipal, a gente conversou com o prefeito, vamos fazer. Aí nós fomos para a fila do SUS, chamar aquelas pessoas que estavam na fila. O ano passado, 2022, nós chamávamos as pessoas de 2019. Então tu imagina, muitas pessoas tinham ido a óbito, muitas pessoas já tinham feito o exame com recursos próprios, tá? E a tomografia é a mesma coisa, e todos os exames de média e alta complexidade, a mesma coisa. De imediato, secretário Luciano Pereira Dias, hoje tu está acompanhado de 2 nutricionistas e aqui Camaquã está com um programa interessante que já iniciou o programa, mas é um trabalho seguinte: vamos tentar prevenir doenças, é isso? É isso, Fábio. Isso começou em dezembro do ano passado e a gente até colocou em busca de uma cidade saudável, de uma cidade que consiga se trabalhar o aspecto preventivo. A saúde pública, além de tu trabalhar preventivamente, tu diminui muito o custo, tá? E a gente viu e notou, isso já era dados que nós tínhamos, que um grande índice de hipertensos e diabéticos no município de Camaquã. Então a Michele, que é nutricionista lá da Secretaria de Saúde, a Natália também, elas vêm representando na realidade uma equipe interdisciplinar. Sim. Porque a gente fala interdisciplinar porque a gente trabalha dentro do mesmo local. Vocês me ajudem aí. Tem elas de nutricionista, tem assistente social, tem psicóloga, tem farmacêutico, educador físico, e eu vou deixar para elas passar para a nossa comunidade
tudo que está sendo feito desde dezembro até agora, os resultados que isso vem acarretando para a nossa comunidade e o futuro desse programa, não só para hipertensos e diabéticos, mas também para toda a comunidade aí, para a gente trabalhar com prevenção, que esse é o que se preconiza na saúde pública, trabalhar preventivamente. O pessoal, todo mundo que mandou pergunta aqui, eu vou encaminhar para o secretário Luciano, tá? Porque é dezenas de perguntas aqui sobre problema de demora sobre muitas coisas, tá? Natália Costa e Michele Paim, muito bom dia de vocês, tudo bom? Bom dia. Bom dia. A Natália é a primeira vez que veio aqui na rádio, a Michele já é da casa, né, Michele? Já é da casa. Diabéticos e hipertensos, cada vez mais cresce esse público? Sim. Sim. Cada vez a gente tem, assim, o número é alarmante de diabéticos e hipertensos. E com esse projeto a gente viu, assim, a ideia do projeto, o objetivo era realmente promover, assim, promoção de saúde e prevenção. Porque a gente sabe, assim, que as consequências da diabetes e hipertensão também sobrecarregam os serviços. Sim. Né? Em algum lugar vai desencadear. Sim, e os atendimentos, eles estão acontecendo em grupo com uma equipe equipe, assim, multidisciplinar. Tem toda uma rede, toda uma engrenagem para essas atividades acontecerem. Essas pessoas são atendidas em 8 unidades de saúde aqui em Camaquã, então a gente está tentando chegar no maior número de pessoas. Envolve os agentes de saúde, envolvem os técnicos de enfermagem, envolve os enfermeiros, envolvem os médicos das unidades. Então, a ideia é prestar uma orientação, prestar realmente um atendimento em grupo para esses pacientes. Certo. Trabalhar com saúde. Agora, Natália, me conta o seguinte, como é que busca esses hipertensos e diabéticos? É uma busca ativa? Isso. Ou daqui a pouco eu estou enquadrado nisso e quero participar do grupo? Como é que é? Essa busca ativa foi feita pelos agentes de saúde, né? Essas 8 unidades. Já tem número de quantos vocês estão nesses grupos aí? Sim. A gente tem, as atividades iniciaram dia 20 de março. De 20 de março. Até o dia 5 de julho, a gente teve já 64 encontros. Os encontros são, em média, 1h30. São de 15 em 15 dias em cada unidade, né? Então, a gente conta com toda a equipe da unidade básica de saúde de cada bairro. Então, de dezembro do ano passado até março desse ano, esses agentes de saúde estavam fazendo essa busca ativa, né? Eles têm a relação dos pacientes que são diabéticos, que Quantos são estão envolvidos hipertensos. nisso? Quantas pessoas têm hipertensos, diabéticos já identificados? Assim, ativos dentro do projeto, a gente já tem uma média de 750 avaliações, porque eles são todos avaliados, em todos os encontros eles são avaliados. Peso, altura, verificação de pressão, controle de glicemia. E nós estamos fazendo, assim, um levantamento, né, de como que eles estão evoluindo. E quando a gente identifica no grupo um paciente que precisa de um atendimento especializado, eles são encaminhados. No caso, se a gente percebe, assim, que o paciente está descompensado, eles são encaminhados para atendimento individualizado. Olha, está precisando de uma ação aqui. De uma ação, isso. Tá, mas eu não fui em nenhum grupo, ainda, mas eu sei do problema e gostaria de participar do processo. Ainda podem entrar. Eles podem entrar. Os agentes de saúde, os técnicos de enfermagem, nós estamos aqui também para fazer esse convite, né, para divulgar melhor, mas nós temos convites nas unidades, nos painéis, nós temos convites impressos também que os agentes de saúde estão distribuindo, mas sempre tem alguém que não fica sabendo, né? Que não está em casa durante o dia, de repente, que não tem acesso ao agente de saúde. Então, nós estamos aqui para isso também, né? Para divulgar melhor esse grupo de diabéticos e hipertensos. E, apesar de não ter participado ainda, apesar de ter começado em março, sempre podem entrar, né? Nunca é tarde para começar o tratamento. Aí eu procuro o posto da meu bairro e digo, olha, eu sou hipertenso, gostaria de participar do programa Cidade Saudável. Aí vão me inscrever e vocês falam que teve 64 encontros. Eu tenho que participar do encontro? É um grupo de conversa? Como é que funciona isso? Isso. Cada encontro, cada unidade, nós seguimos o mesmo cronograma. Nós somos uma equipe, né, com assistente social, nutricionista, psicólogo, educador físico e a farmacêutica. Então, cada encontro, um profissional é o responsável pelo encontro. Por exemplo, alimentação saudável na diabetes, é o nutricionista que vai ser responsável. Né? E esse Falar sobre a medicação, vai ser o farmacêutico que vai ser responsável. Então, é importante não perderem os encontros, é claro, mas o encontro acontece de dia, de noite, fim de semana? De dia, não.
Nós temos todos os dias. Nós temos a gente um tem atendimento cronograma. Cronograma. A gente Nós tem cronograma. trouxemos o cronograma aqui, tá? Mas se eu trabalho, é- como é que eu faço para participar do encontro? Pois é, ele é no local. Por exemplo, aqui no Dona Teresa, é na sede Dona Teresa. Tá. Na Coab, é no Clube da Coab. Sim, mas é durante Nós o temos dia. esse encontro. É no horário durante o comercial, dia, né? Horário comercial. Durante o horário de funcionamento da Unidade horário Básica comercial. de Saúde. Tá. Aí a pessoa que trabalha tem um probleminha, uma dificuldade para ir nesses encontros, né? Isso. Sim. A maioria uma coisa interessante também, tá? Para fazer o convite e ressaltar algumas informações. Não é um grupo de idosos, é um grupo de diabéticos e hipertensos. Sim, tem gente nova que... Acaba que a maioria que participa desses nossos encontros são idosos, né? Até porque, de repente, não estão trabalhando, não estão no fluxo de horário, né? Pois é, não, por isso que eu Mas pergunto vocês. nós assim. convidamos E a a todos, gente- crianças, adolescentes, E adultos. se vocês criassem, uma sugestão, tá, secretário? Eu sou palpiteiro. Se criassem um grupo, por exemplo, de interação e vamos fazer uma live sobre alimentação. Por exemplo, que eu trabalho de dia, daqui a pouco de noite eu participaria de uma live sobre esse A gente grupo. pode amadurecer a ideia. É Isso aí. interessante. Não, porque eu vejo o seguinte, que nós aqui, nós instituímos a live aqui nos trabalhos da acústica, transmissões, outras coisas mais, porque nós tivemos dificuldade muitas vezes de ter um profissional, por exemplo, a Michele vinha aqui falar sobre o problema de Nutri no horário nosso, então daqui a pouco a live nos atende. Porque eu acho muito interessante vocês trabalharem nisso, porque realmente o problema de alimentação do cidadão brasileiro é uma coisa absurda, e aí vai desencadear no problema que o secretário está tendo. Claro. Demanda gigantesca Sim. no atendimento. E né? o que a gente percebe, assim, com o atendimento nos grupos, é que o controle da diabetes e hipertensão é uma questão de educação e orientação. Eles precisam, porque na verdade, assim, muitas vezes eles não sabem nem, não conseguem compreender como que é esse tratamento, como que é esse controle, que horário que eles têm que tomar a medicação exata. A Aline, que é a nossa farmacêutica, ela tem orientado, bom, vou tomar o remédio da pressão com café. Não pode, entende? O manejo da doença... Mas que interessante, né, Tem Michele? razão. Como a gente. Eu digo, nós estamos no século XXI, em toda essa parafernália de informação. Sim. Tem gente que tem dificuldade. Muitos. E a automedicação, né, Fábio? Muitos. A automedicação. E além da automedicação. E assim, ó, a gente sabe que o diabetes e hipertensão descontrolada, ela tem consequências Gravíssimas. que Sim. enchem o sistema, entende? Então, e é esse o manejo, o controle da doença passa por um processo educativo. Eu acho que a iniciativa é fantástica, assim. Já que nós estamos com um problema lá, na secretaria, de demanda de exames, de Exatamente. consulta, né, de cirurgia, A essas gente coisas, previne aqui. tentar trabalhar aqui anteriormente, né? E os resultados, eles já estão aparecendo, porque eles relatam isso. Pois Um é. controle de glicemia mais melhor. A questão da pressão também. Porque daí, tipo, tu tá com um paciente hipertenso, ele vai ter as Tu consequências sabe que e vai acabar indo um assunto pro... que eu gosto muito do programa aqui é a questão de saúde. Me dá assim, um prazer trabalhar com isso, porque daqui a pouco tu ajuda, né? Fábio, e Foi outra outro dia- coisa é o manuseio dos alimentos que elas fazem. Até vamos Sim. fazer agora um encontro. Sim. Só que as pessoas estão orientadas a fazerem os alimentos saudáveis, Isso, até o sim. salgadinho para fazer o chá e Sim. as coisas que vão levar. Não pode ser nada que perturbe. Temos um próximo encontro, tá? Que antes de esse grupo existir, de março desse ano, já tinha dado muito certo, né? O Luciano já tinha me convidado desde 2019 para vários grupos também. E esses cafés, entre aspas, sempre deu muito certo. Nós temos um nome desse encontro, que é a Oficina Culinária Saudável, mas eles entendem como cafezão, né? É o dia do café. Só que não é um café para levar Sim, enroladinho, bolo de chocolate, É né? uma motivação das pessoas se reunirem É para e levar falarem receitas sobre isso. saudáveis. Sim, bom, legal. Né? Né? Antes disso, a Michele fez um encontro bem legal, ela fez o feedback também, né? Sim, a gente oportunizou os pacientes a colocarem o que eles estavam pensando sobre o atendimento no grupo. E foi, assim, surpreendente, assim, porque as pessoas realmente, elas têm essa necessidade de atenção. É muito legal, sim, né? tem sido uma experiência bem interessante. assim. Esse próximo tema de cada encontro, de cada unidade, que vai ser a Oficina Culinária Saudável, a gente acredita que vai ser o encontro de maior sucesso, né? Que eles vão ir bastante, assim, eles vão levar de casa as receitinhas deles, que já foram orientados pela nutricionista, né? Pela enfermeira também, técnico Sim. de enfermagem, médico da unidade que também está participando. E, Fábio, tem uma coisa assim, Muito tem um interessante isso. ponto muito interessante que a gente está avaliando, que é a questão da parte emocional. A Alice, que é a psicóloga que está nos dando o suporte nesse ponto, a gente percebe assim como as pessoas têm resistência em aceitar a doença e como essa doença, tanto a diabetes como a hipertensão, influencia na parte emocional delas. Então, é todo um envolvimento
que acaba fazendo com que esse paciente se sinta melhor. Eu vou dizer a você assim, nós tivemos vários casos aqui de conversa, a hora que eu estava falando, o Luciano me interrompeu, mas é a questão da psoríase, tantas coisas que acontecem na pessoa, tudo o gatilho é psicológico. É psicológico. Né? Quer dizer, a emocional, ansiedade, né? tu está falando com o nutricionista, mas a ansiedade que me leva daqui a pouco comer demais, comer de menos. Isso. A psoríase. E outra coisa, outra doença também que nós falamos essa semana, que o gatilho era também... Mas também ligado à pele, essas coisas. Mas, né? Fábio, o que nós falamos antes também no intervalo, não sou psicóloga, né? Mas pela prática, assim, pelas experiências que a gente tem, eu faço grupos aqui no município de vários outros temas também, né? A gente está falando mais do diabéticos e hipertensos aqui. Mas o nosso grupo de gestantes, o grupo de pacientes ostomizados, por exemplo, que usam bolsinha de colostomia, tá? Ou de uro, né? De urina ou de fezes. Esses pacientes... na casa deles, na família deles, no grupo de amigo deles, pode ser que eles sejam o único diabético, a única gestante, o único que usa bolsinha. Aí tem um constrangimento, tem essa questão de aceitação. Mas lá todos têm a mesma doença ou a mesma questão de saúde. Então, assim, às vezes na tua casa só tu é diabético, né? Fica esse convite também para eles se sentirem bem por isso. É legal isso. Para te saber que outras pessoas têm com isso e como as pessoas lidam com esse problema que tem. Porque na casa, na família, num churrasco de domingo, às vezes só tu é o diabético, só tu não pode comer tal coisa. Esse é um problema. E o grupo faz vocês pertencerem a algo, né? Aí tu fica excluído, viu, Eduardo? Não, o cara que é vegano vai num churrasco. Como é que tu trata o cara bem, né, Michele? Então tu faz uma culinária especial pro vegano. Né? Assa um pãozinho, assa o queijo, né? Faz uma coisa e a pessoa se sente dentro de casa. E aí no grupo eles vão se sentir acolhidos. O Gurias, vou fazer o seguinte, o assunto de vocês é fantástico, eu quero trazer mais vocês. Vocês têm os horários aí depois para nós fazer a matéria, quando é que os encontros. A minha sugestão é que a gente poderia fazer umas lives sobre esse assunto para ver se a gente poderia... E outra coisa, né, Fábio? Né? Quem sabe futuramente, no futuro próximo, a gente tenha dentro das unidades básicas até algumas cozinhas industriais que já existem. Pelotas trabalha muito com isso, de ensinar o manuseio dos alimentos para as pessoas de forma saudável. E como substituir alguma coisa ou outra, né? Exatamente. O sabe disso. Daqui a pouco, olha, substitui uma farinha que dá um problema de glúten com uma outra que não tem glúten e eu tenho a mesma vontade de saciar. Sim, e com a atividade do grupo a gente também consegue fazer isso, encaminhar esse paciente que a gente percebe que tem uma necessidade um pouco maior para o atendimento individualizado. Então, tem sido uma cadeia nesse sentido. Eu acho legal isso. Vocês conseguem identificar. A gente identifica porque a gente acaba acompanhando eles. O projeto tem data para início e final. Né? Na verdade, a ideia inicial foi fazer com que que o participante tivesse 6 meses, para a gente conseguir acompanhar ele num período fechado e ver quais foram as evoluções que aconteceram. As atividades físicas também, né, Michele? É importante. Nós temos um professor de educação física que também faz e uma das coisas que me preocupa bastante, sempre nos preocupou, a gente sempre pensou muito em prevenção, desde que se começou em 2017 para cá, em se investir muito em atenção básica, que é o que preconiza a saúde pública de um município. De nós conseguirmos, Fábio, conseguir atacar de forma preventiva as nossas doenças. A gente sabe que a hipertensão e a diabetes não é em Camaquã. Isso é um contexto geral. O brasileiro, ele se alimenta mal, como fora de horário e uma série de outras coisas, e de forma errada. E isso, eu vou trazer um dia um dado para ti que eu não tenho atualizado, mas uma vez me chamou a atenção, o grande número de pessoas que já usam medicamento, a gente sabe só pela farmácia do município, para hipertensão, e também o omeprazol. Omeprazol, porque já usa uma série de fatores. Um dos pedidos que a gente pediu para a Aline, nossa farmacêutica, orientar as pessoas quanto à automedicação. As pessoas não e é um pepino. Usar remédio sem orientação médica. É verdade. O pessoal, estou com o horário aqui já estourado, mas aqui várias pessoas estão falando. A questão da oftalmologia, Luciano, como é que está esse acordo que foi feito com o hospital aí? Tá andando? O que acontece, Fábio? Já algumas pessoas nos colocaram. Esse serviço de oftalmologia, ele saiu da referência Porto Alegre e veio para Camaquã. Certo. Tá? Okay. É o que a gente chama assim, não existe um serviço novo, esse serviço já existia. Sim. Só veio para Camaquã. Então nós temos um ambulatório de catarata, tá? Que é referência para Costa Doce. E doenças maculares relacionadas à retina, que é outro ambulatório, que é referência para Costa Doce e Carbonífera. Tá. Quando
esse serviço migrou para o Hospital Nossa Senhora Aparecida, a fila também migrou. Então não começou o serviço. Simplesmente se trocou o posicionamento de referência. A demanda, a gente está atendendo bastante a cirurgia de cataratas, é evolutiva aqui em Camaquã. Sim. Anda com muito mais rapidez do que essas outras especialidades que nós estávamos conversando aqui. Então, é um serviço eficaz, é um serviço que tem resolutividade, é um serviço que movimenta a cidade também, porque nós recebemos pacientes de todas as regiões carbonífera e Costa Doce. Vamos lá, mas a consulta oftalmológica está acontecendo? É em fila isso? É Gercom como as outras especialidades. Não é porque ela seja em Camaquã que ela seja referenciada por Camaquã. Ela é referenciada pelo Estado. A Aide Miller está perguntando se ela quer entrar no grupo. Eu estou perguntando qual é o bairro teu, Aide. Tem que dizer aí, porque eu tenho que mandar para as gurias aqui. Assim, ó, procurem as suas unidades de referência, utilizem as suas unidades de referência. Várias unidades têm 2 equipes, cada equipe tem um mapeamento de um bairro. Então, por exemplo, aqui na Dona Teresa não é só Dona Teresa, é Vila Nova junto também. A Eliane Turoff está dizendo o seguinte: fiz mamografia em abril, até hoje não tenho resultado. Já foi várias vezes no hospital pegar o resultado e as pessoas dizem que não está pronta. A mamografia também é responsabilidade. Sim, mas ela fez a mamografia. É pelo Estado, entendeu? Então tem que ver o que aconteceu, que a radiologista lá tem que dar o laudo para ela, que ela retirar Vamos para 3 meses. Mas é bem... Não consigo ter um entendimento a respeito disso, o porquê. Tá? De repente ela procure lá diretamente a secretaria do hospital e até falar com alguém da direção, de repente, para ver se aconteceu alguma coisa, porque não é normal acontecer isso, tá? O problema já pode ser uma coisa pontual aí, né, Fábio? Bom, e assim vamos com um programa aqui cheio de perguntas, eu vou copiar e mandar para o secretário. Natália Costa e Michele Paim, parabéns, eu acho que é a iniciativa. Vamos conversar mais sobre isso ao longo do programa. Obrigada. Temos que ver tudo que a gente pode tratar sobre isso, né? Obesidade, diabetes, alimentos saudáveis, forma de preparação. E esses encontros eu achei muito legal de fazer, propiciar, né? Eu acho que se a gente ajudar 20, 30 pessoas, tá bom, mas elas falaram que tem 750 avaliações só no município de Camaquã. Sim. Não é pouco, hein? É uma engrenagem para isso acontecer. Bem, Fábio, a gente vai deixar aqui também o cronograma. Sei que já está com o tempo estourado, tá? Mas é que nós temos o nosso grupo e tem uma pessoa da nossa equipe também, que é o educador físico, o Cristiano, e o grupo de ginástica dele é separado. É junto, mas é separado, né? É um local e um dia diferente. Também temos grupo de ginástica em todos os bairros. Oportuniza, né, a atividade física para essas pessoas. Muito bem. Gurias, obrigado.